Olá, sejam todos muito bem-vindos a este nosso guia visual. Hoje, a minha missão, atuando aqui como professor de vocês, é colocar a mão na massa e construir o conhecimento junto com todo mundo. A gente vai desmistificar a análise sintática de uma vez por todas, tornando tudo isso tão acessível e divertido quanto brincar com aqueles blocos de montar, sabe? Então, bora mergulhar de cabeça nisso. Olha, é super normal dar aquele arrepio espinha abaixo quando a gente está começando e ouve falar de gramática com todos aqueles termos técnicos assustadores. Mas, sinceramente, sem pânico. O nosso objetivo aqui é quebrar essas regras complexas e colocar tudo numa estrutura muito lógica e super confortável, que é simplesmente perfeita para quem quer construir essa base do zero. E para isso, a gente tem um roteiro bem claro para hoje. 1. O esqueleto da frase. 2. Os termos essenciais. 3. Os termos integrantes. 4. Os termos acessórios. E 5. A tabela de ouro. Pensem nas frases como uma peça de teatro super bem produzida. A gente vai montar o palco, conhecer as estrelas, o elenco de apoio e, claro, os adereços de cenário. Então, começando com a parte 1, o esqueleto da frase, construindo a base perfeita da oração. É bem aqui que a gente vai jogar o cimento e estabelecer os alicerces do nosso palco gramatical. Para começar do começo, a gente precisa entender o conceito central. O que são os famosos termos da oração? E a grande sacada é que eles não são apenas as palavras ali isoladas no papel. Na verdade, são as funções e os trabalhos específicos que essas palavras exercem dentro da frase para se ajudarem. É como uma engrenagem. A gente precisa olhar para o sistema todo funcionando junto e não só para uma pecinha solta. E o que é absolutamente fascinante nessa divisão prática é a brilhante regra de 3. A gente consegue categorizar a língua inteira em 3 grandes grupos funcionais: os essenciais, os integrantes e os acessórios. Isso cria uma gavetinha mental incrivelmente organizada para a gente classificar as coisas, sem mistério nenhum. Vamos para a parte 2, os termos essenciais, as estrelas principais da oração. Agora a gente vai conhecer o núcleo, a alma do nosso palco sintático. A primeira grande estrela que entra em cena é o sujeito. Imagina essa frase bem simples: o candidato estudou. O sujeito é basicamente a entidade principal sobre a qual a gente está declarando alguma coisa. É o nosso protagonista, o ser de quem a gente está falando e que geralmente pratica ou sofre a ação principal daquela história. Tá, mas como a gente transforma isso numa ferramenta prática na hora de estudar? Aqui vai um checklist de 2 passos que é simplesmente a prova de falhas. Passo 1, acha o verbo. Passo 2, faz uma perguntinha direta para ele. Quem ou o quê? Quem estudou? O candidato. Pronto. Sujeito encontrado em 5 segundos, sem dor de cabeça. Mas olha, muito cuidado agora. O ponto crucial aqui é não cair nas famosas pegadinhas de concurso. Bancas tipo FGV adoram confundir quem está começando. Elas misturam o sujeito indeterminado, que é quando a gente não sabe ou não quer dizer quem fez a ação, tipo, falaram sobre o concurso, com a oração sem sujeito. Essa última acontece com fenômenos da natureza, tipo choveu ontem. Nesse caso, a frase não tem dono nenhum, não existe um sujeito escondido ali. E a nossa outra estrela essencial é o predicado. Gente, se o sujeito é o protagonista da nossa peça, o predicado é literalmente todo o resto da história que está sendo contada. É tudo, absolutamente tudo, que a gente declara sobre aquele sujeito. Tirou o protagonista da frase, o que sobrou é o predicado. E esse predicado vem em 3 sabores clássicos, digamos assim. O verbal, que tem um verbo de ação ali no núcleo. O verbo nominal, que mistura uma ação com uma característica. E o nominal. Uma dica de ouro aqui é lembrar que verbos de ligação, como ser ou estar, não indicam ação nenhuma, tá? Eles só estão ali, de mãos dadas, servindo de ponte entre o sujeito e a característica dele. Seguindo para a parte 3, os termos integrantes, o elenco de apoio que completa a cena. Com as estrelas no palco, a gente chama a equipe de apoio, que entra sempre que os verbos ou os nomes precisam de uma ajudinha para fazer sentido completo. Vamos olhar os objetos bem de perto. O objeto direto entra para completar o verbo sem exigir nenhuma preposição. Ele vai direto ao ponto. Comprou o quê? Um livro. Agora, o objeto indireto sempre vem de braços dados com aquelas pequenas preposições vitais. Elas estão ali só porque a regência do verbo exigiu essa ponte. Tipo em gosta de música. Opa, atenção máxima agora. Vamos dar uma bela desacelerada, porque essa armadilha clássica que separa quem só decora de quem realmente entende o assunto. O objeto indireto sempre completa o sentido de um verbo.
Já o complemento nominal, bom, o nome já diz, né? Ele completa um nome. Pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Pensa na frase: tenho necessidade de descanso. A palavra necessidade é um nome pedindo complemento, e não um verbo. Nesse grupo também temos o agente da passiva. Ele é o termo que de fato pratica a ação, só que ele tem uma regra muito chata e estrita. Ele só dá as caras no nosso palco se a frase estiver na voz passiva. Geralmente ele vem introduzido por ou pelo, como a gente vê aqui. A carta foi enviada pelo aluno. Parte 4. Os termos acessórios, os detalhes e adereços extras. Agora é hora de colocar os enfeites e as cores, aqueles detalhes que deixam a nossa oração muito mais rica. E é aqui que entram os predicativos, que são as nossas características e qualidades. Onde a galera mais escorrega é na hora de saber de quem é o adjetivo. O predicativo do sujeito dá a qualidade lá para o nosso protagonista. O aluno está tranquilo. Mas o predicativo do objeto descreve o complemento. Em achei o filme interessante, filme é o objeto e interessante é a característica dele. Tem que treinar o olho para pegar isso. E para fechar essa equipe de adereços, a gente tem os adjuntos, que são os maiores fofoqueiros de informações extras da frase. O adjunto adnominal fica ali coladinho, determinando o substantivo. Já o adjunto adverbial cria todo o cenário. Ele dita o tempo, o lugar ou o modo da ação, como em chegou ontem ou falou com calma. Finalmente, parte 5, a tabela de ouro, o resumo definitivo para memorização. Chegou o momento daquela ferramenta mágica que vai ser o atalho de vocês para não esquecer mais nada de toda essa estrutura. Olha só como essa tabela ilustra perfeitamente que todo aquele caos gramatical pode sim ficar cristalino. Ter a função de cada termo, a perguntinha exata para reconhecer cada um e um exemplo prático, tudo lado a lado. Isso não tem preço. É o recurso definitivo para vocês consultarem e revisarem até o conhecimento virar automático. E para trancar isso na memória de vez, usem essas frases memória como mantra mesmo. Repitam isso. Elas são a âncora para quando bater o nervosismo na hora de uma prova. Sujeito é sobre quem se fala. Objeto é complemento do verbo. Saber isso na ponta da língua constrói uma confiança inabalável. Bom, para a gente encerrar com chave de ouro, vou deixar um desafio bem instigante aqui. No próximo material que vocês forem ler hoje, não importa qual seja, parem na primeira frase do texto e façam a pergunta de ouro. Quem é o sujeito e qual é o predicado ali? Peguem esse novo superpoder sintático e comecem a usar no mundo real agora mesmo. Desejo muito sucesso nessa jornada de vocês e ótimos estudos para todo mundo.